Gente amada, gente querida, você que curte meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: boa noite, querido Arli, boa noite, minha cara. Sinto que estou vivendo o amor com uma pessoa que tem um histórico ruim. Ele traiu a namorada em um antigo relacionamento. Eu estou com medo. Na sua opinião, vale a pena viver esse amor mesmo assim? Como saber se ele é uma pessoa certa para mim? Ou será que é uma projeção da minha parte? Para começar, eu gostaria de lembrar que o amor só é possível aos amorosos. Isso quer dizer que, para que um relacionamento seja saudável e pleno, é essencial que as pessoas envolvidas estejam dispostas a amar com entrega, de forma aberta, um com o outro, de forma consciente, madura e generosa. Você falou que ele tem um histórico ruim e que isso te causa medo. Só isso já aponta para dois aspectos, pelo menos, aspectos esses básicos, no meu entender. O primeiro deles é que existe uma preocupação legítima em relação ao caráter e às ações dele no passado. E o segundo aspecto é que há um reflexo emocional em você, provavelmente ligado a crises de relacionamento entre os seus pais. Nessa hipótese, porque é apenas uma hipótese, é claro, nessa hipótese você estaria repetindo essa crise na sua relação atual. Em outras palavras, muitas vezes a gente entra num relacionamento esperando que o outro preencha todos os nossos vazios e resolva os nossos medos e inseguranças. Essas questões só podem ser resolvidas por nós mesmos. A primeira coisa para a qual eu te convido a refletir é até que ponto o histórico ruim dele está influenciando a sua percepção. É natural que os erros do passado de alguém nos causem insegurança. Mas é importante também lembrar que um diálogo aberto e amoroso pode ajudar a clarear a situação. Vocês têm essa condição, vocês têm esse nível de intimidade para que haja um diálogo aberto que, mesmo havendo oposição, ela será amistosa? Aquele diálogo amoroso em que a meta é a comunhão e não ter razão, necessariamente. Vocês têm essa condição, essa capacidade? O casal atingiu esse grau de evolução relacional? Muitas vezes a gente carrega os nossos próprios medos e feridas para dentro do relacionamento, enxergando o outro não como ele realmente é, mas como tememos que ele seja. Por isso eu sugiro que você se pergunte: eu estou vendo esse homem como ele é hoje, ou estou projetando nele o medo de ser traída? Eu quero lembrar aqui, minha cara, que a meditação, também nesse caso, é uma grande aliada. Quando você se conecta com você mesma, respira fundo, relaxa, você consegue diminuir a reatividade emocional e aumentar a percepção empática. Porque enquanto você fica nessa neura, nessa preocupação, nessa ansiedade, nessa tensão, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que ele mudou? Será que ele não mudou? Você não está dando espaço para a sua intuição, para a sua inspiração. Então, quando você respira fundo, relaxa, você consegue diminuir a reatividade interna, que são esses sintomas que eu acabei de descrever aqui. E aí você, tirando essa reatividade interna, você dá espaço para a percepção empática. Aí você vai sentir a pessoa. Fica muito mais fácil a percepção do outro. E nessa medida, quanto mais aumenta a sua percepção em relação ao outro, diminui as suas ansiedades, as suas preocupações, porque você começa a perceber o que está acontecendo lá nele. Isso significa que você pode perceber melhor as intenções e as atitudes do seu parceiro no presente, sem o peso das histórias passadas. Outro ponto essencial é a afinidade quanto ao nível de consciência. Essa afinidade é decisiva para o sucesso de uma relação amorosa. Ou seja, que o casal tenha o mesmo nível de consciência. Em havendo essa semelhança, não exatamente o mesmo nível de consciência, isso é levado à risca, não existe até, mas um nível semelhante de consciência.
Porque aí a percepção dos valores morais, dos valores éticos, vai ser praticamente a mesma. Isso é importante para que o casal possa prosperar. Para avaliar se vale o risco de se entregar a esse amor, observa se vocês têm afinidade, não só nos gostos ou interesses, mas também em valores, propósitos e maturidade emocional. Ele demonstra alguma inteligência emocional ao lidar com os próprios erros e com o relacionamento? Ele está aberto ao crescimento pessoal? Ou ainda está preso em padrões de reatividade que mostram uma ausência de maturidade? Lembrando aqui, minha cara, que a confiança é construída em atos, não em palavras. Você precisa se perguntar: ele tem mostrado ações que evidenciem uma mudança genuína? Ou ele ainda vive repetindo padrões que não condizem com o que você espera de um relacionamento amoroso? Quer conhecer alguém? Respire e relaxe. Troque o medo pela percepção empática. Quer conhecer alguém? Respire, relaxe e troque o medo pela percepção empática. A meditação, repito aqui, ajuda demais nisso. Isso significa observar a pessoa com clareza, sem idealizar a pessoa, nem condená-la. O medo que você sente pode estar relacionado à sua própria libido, possivelmente travada. Possivelmente travada. Eu estou elencando aqui uma possibilidade e submetendo ao seu coração. Se o que eu estou falando aqui bate, cai a ficha, então é por aí. Se não cai ficha, minha cara, então esquece isso que eu falei aqui. É importante sim que a gente elenque diversas possibilidades. Isso é reflexão, que só faz bem. O medo que você sente pode estar relacionado à sua libido possivelmente travada. Eu não estou falando aqui só de desejo sexual, mas da energia vital que move a gente em direção a conexões genuínas. Muitas vezes, o medo de ser traída é acompanhado de ciúmes ou possessividade, que são sinais de insegurança e de um desejo por controle. Esses sentimentos podem ser trabalhados internamente com foco no autoconhecimento. Se você sente que o medo está falando mais alto, é importante você perguntar a você mesma: eu estou vivendo a minha própria vida de forma plena? Quando a gente se conecta com a própria essência, fica mais fácil distinguir se o amor que a gente sente por alguém é genuíno ou se é apenas uma projeção das nossas carências, dos nossos problemas não resolvidos. Ele é a pessoa certa? Essa é uma pergunta que só você pode responder, mas eu vou dar aqui algumas dicas para você refletir. Como você se sente na presença dele? Reflita sobre isso. Ele te inspira a ser e viver de uma forma mais saudável? Vocês crescem juntos? Ou você se sente ansiosa, insegura e desconfortável? Ele demonstra compromisso com o crescimento pessoal dele? Pessoas dispostas a melhorar e crescer são mais propensas a construir relações saudáveis. O foco dessa relação está no afeto. Lembrando que o mais importante para todas as relações é a manutenção do foco no afeto por parte de todas as pessoas envolvidas. Observa se a relação está mais baseada em carinho, respeito e empatia ou se está mais baseada na competição, no controle e na posse. Amorosamente, eu sugiro que você diariamente reserve um tempo para meditar. A meditação não só aumenta a percepção empática, como também diminui as projeções que equivocadamente a gente faz nas relações. A meditação abre uma espécie de canal de conexão com a sua intuição e com a sua inspiração. Você pode, no meu entender, deve se conectar com a sua intuição e com a sua inspiração, que são uma fonte poderosa de sabedoria. A meditação é uma espécie de torneira que você abre e a partir disso começa a fluir através da intuição e da inspiração a água límpida, cristalina e pura da sabedoria. Vou repetir. A meditação é uma espécie de torneira que você abre e a partir daí começa a fluir através da intuição e da inspiração a água límpida, cristalina e pura da sabedoria. Pergunte a você mesma:
O que a minha essência está tentando me dizer sobre essa relação? O que eu estou aprendendo com essa relação? Enquanto você reflete sobre isso, seria muito bom você estabelecer uma distância saudável. E isso não significa se afastar completamente, mas criar um espaço em que você possa observar a dinâmica do relacionamento com mais clareza. Veja como ele reage ou responde quando você põe limites ou expressa suas preocupações. Alguém que realmente te ama vai respeitar os seus momentos e as suas necessidades, sem te pressionar nem te manipular. Eu vou repetir, isso é muito importante. Alguém que realmente te ama vai respeitar os seus momentos e as suas necessidades, sem te pressionar nem te manipular. Viver ou não viver esse amor? A melhor resposta, no meu entender, minha cara, é sempre aquela que vem da nossa sabedoria, através da intuição e da inspiração, como venho falando. O amor não é sobre eliminar medos e dúvidas, mas, principalmente, sobre aprender a navegar por entre eles com sabedoria. A reatividade é resultado da ausência da maturidade e da inteligência emocional. Se você sente que vocês estão dispostos a crescer juntos, na minha humilde opinião, vale tentar. Mas se você percebe que o relacionamento está baseado em inseguranças e falta de afinidade, talvez seja o momento de repensar e até mesmo parar com a relação, se for o caso. Terapias individuais, recomendo demais que vocês apelem para isso. E também uma boa terapia de casal. Em paralelo, pode ser em paralelo, com terapeutas diferentes, é claro. Isso pode ajudar muito. No fim, não esqueça, o amor só é possível aos amorosos. Antes de mais nada, ame a si mesma, mantenha-se na frequência amorosa. Cuide do seu coração e confie que ele saberá o caminho. A vida sempre nos guia para aquilo que a gente precisa viver. Medite e mantenha-se conectada com a sua sabedoria. Lembrando e nunca esquecendo, a meditação é uma espécie de torneira que, quando você abre, a partir daí começa a fluir através da intuição e da inspiração a água límpida, cristalina e pura da sabedoria. Minha cara, essa é a minha resposta. Espero que tenha trazido alguma ajuda para você, alguma luz aí na sua questão. Quero agradecer muito pela sua pergunta, pela sua presença nas minhas redes sociais e principalmente pela sua preciosa energia. Quero, como sempre, estender essa gratidão a todas essas pessoas queridas, amorosas, que frequentam as minhas redes sociais, deixando aqui um carinho que, como sempre falo, é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.